Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se pratica a luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma reflexão muito interessante. Deus, quando quis criar o mundo, ele enviou a luz. Esta luz brilha nas trevas e brilha sobre todo o mundo. Porém, Adão e Eva não aceitaram, não aceitaram 100% esta luz. Essa luz que Deus envia, Adão e Eva não aceitam. E o que acontece? Acontece que eles comem do fruto da árvore proibida, não escutando a voz de Deus. Essa luz, então, é retirada deles, porque como eles preferiram as trevas eles escolheram e as trevas eles teriam. Porém, quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus retorna e nasce em Belém, quando Jesus vem ao mundo, ele traz consigo esta luz. Essa luz que era de Deus, essa luz que era Deus e estava guardada com ele. Estava guardada com Jesus, porque Jesus é humanamente Deus. E quando Jesus nasce, ele coloca essa luz de volta na terra. Ele dá a oportunidade de nós, pessoas, termos este contato com a luz novamente. De termos essa escolha em aceitar a luz ou aceitar as trevas totalmente. Mesmo com essa luz que brilha nas trevas ainda conosco, muitos não acreditavam. Muitos não confiavam na palavra dele. É o caso de Nicodemos no evangelho de ontem e no evangelho de anteontem, que perguntou: sabemos quem és tu, vindo da parte de Deus. Realmente ninguém pode fazer esse milagre que tu fazes se Deus não está com ele. Ou seja, realmente, se você não é católico, se você não acredita em Deus, se você não sabe o que é Deus, você não tem poder para realizar milagres na sua vida. E o que Jesus responde? Todo aquele que acredita na minha palavra precisa renascer. Todo aquele que acredita na minha palavra precisa renascer. Renascer da onde? Como que a gente vai renascer? Pergunta Nicodemos. E Jesus explica que o nascimento que nós precisamos fazer é o nascimento do Espírito. Morrer para o pecado e ressurgir para esta luz que é revelada no Evangelho de hoje. Morrer para o pecado que nos assombra e ressurgir para a luz de Cristo, a luz da ressurreição. Nós vivenciamos há 2 domingos atrás o domingo da Páscoa. Qual que é o ritual mais bonito da Páscoa? No Sábado Santo, quando nós tocamos o Exulte, que é o momento em que a igreja está apagada e só as luzes das velas estão acesas. Na minha opinião, esse é o momento mais bonito, não sei vocês. Na minha opinião, esse é o momento mais bonito do período pascual, o momento do Exulte. E ficam somente as velas iluminando
o, a igreja. A luz naquele momento está apagada. Mas por que isso? Porque naquele momento significa que a nossa luz reacendeu. Cristo está vivo. A luz volta a brilhar sobre as trevas. E essa luz deve brilhar no nosso coração. Eu não sei se vocês, eu ganhei uma velinha quando nós voltamos da missa do Fogo Santo, né? Eles deram uma velinha no começo da missa para a gente acender junto com o círio. E acabou a missa, a gente levou a vela para casa. Tem uns que levam a vela para poder acender lá na hora. Tem outros que ganham a vela. Mas qual que é o sentido dessa vela? O sentido é que a chama do círio que acendeu no fogo santo, que você cantou lá, exulte o céu e os anjos triunfantes, não se apaga no seu coração. Que ela continue acesa, que ela continue viva e forte no seu coração. É a luz de Cristo. Por isso que quando tem missa de primeira Eucaristia, missa de crisma, né, alguma investidura, seja de ministro, seja de coroinha, algum batizado, sempre é utilizado o círio. Por quê? Porque existe a oportunidade das pessoas receberem essa luz de Cristo. Naquele momento, eles recebem a luz de Cristo. Seja o que está sendo batizado, o que está recebendo a primeira Eucaristia, o que está recebendo o crisma, ou o que está fazendo qualquer outra investidura, seja de ministro ou de coroinha. Porque entende-se que nós precisamos da luz de Cristo para realizar as ações. E aí vem o segundo ponto do Evangelho de hoje. Sem a luz de Cristo, nada é bem solucionado. E isso diz no Evangelho. Se nós não temos a luz na nossa vida, as coisas não estão 100% boas. O que acontece quando você está almoçando ou você está, melhor quando está jantando, né? O que acontece quando você está jantando e alguém vai lá e apaga a luz? Você não enxergar direito, você vai enfiar o garfo no nariz. Parece ser engraçado, mas é verdade. No escuro, nós não enxergamos com nitidez, com clareza. Mas quando acende a luz, fica mais fácil. Aí você identifica onde está seu prato, onde está sua colher, garfo, faca, sei lá. Quando nós entendemos esse ponto, nós entendemos que Jesus nos revela nos sinais que para nós sermos pessoas boas, para nós sermos católicos firmes de verdade na fé, sermos pessoas voltadas à fé de verdade, nós precisamos firmemente e generosamente da luz de Cristo na nossa vida e aceitá-la que ela deve ser a primeira e a única luz no nosso coração. Ela deve vir primeiro e ela deve ser a única. Não pode haver mais nenhuma luz. Até porque tudo que é contraditório a Cristo, na verdade, não é luz, é escuridão. O próprio Evangelho diz isso. Terceiro ponto do Evangelho de hoje. Quem age conforme a verdade se aproxima da luz. Chega perto da luz. Mas quem não age na verdade está se afastando da luz. Que verdade é essa? Quando nós contamos uma mentirinha. Ah, é só um negocinho aí, ninguém vai fazer nada. Ah, não, é só uma praticazinha aí só. Não vai acontecer nada não. É só um pecadinho só, não tá um pecado de nada, não precisa não. A pior frase que tem para um católico é você falar que é só um pecado de nada. Não, que isso, é só um pecado de nada, não precisa não, pode ficar tranquilo. A pior frase para um cristão. Por quê? O cristão não tem aquele hábito. Imagina quando é aquela pessoa que nunca vai fazer uma confissão. Não, é só um pecado de nada, não precisa não. Nós precisamos criar esse hábito de que não existe pecado pouco
e pecado grande. Existe pecado e ponto. Essa frase é muito interessante. Não existe pecado pequeno, não existe pecado gigante. Existe pecado e ponto. Todos os pecados são pecados iguais e precisam de confissão. E é isso que assemelha a todos eles. Ah, mas eu matei uma pessoa. E quando eu mato uma pessoa? E quando, no caso, existem pecados mortais? E daí? Claro, existem pecados mortais, mas são outros tipos de pecado e estes pecados não levam ao perdão. Pecado mortal não tem perdão. Um dos pecados mortais e que não tem o perdão de Deus é justamente pecar contra o Espírito Santo. O que é você pecar contra o Espírito Santo? Não acreditar que Deus existe. Se você está duvidando da ação do Espírito Santo na vida, você está duvidando da prática de Deus na vida, você está literalmente acreditando que Deus não existe e, obviamente, isso é um pecado. Porque como Deus vai te salvar se você não acredita nele? É. Todos nós, para nos aproximarmos da luz, vou dar uma bela resumida aqui porque já está dando 11 minutos de vídeo. Todos nós, para nos aproximarmos da luz, precisamos fazer aquilo que é certo. Não adianta a gente ser um cristão meia boca. Isso não existe. Ou a gente é cristão católico de verdade, ou nós não somos. Não há cristão meia boca. Essa parte de, é só um pecado de nada, essa frase deve ser arrancada da nossa vida. Que? Você vai à missa quinta-feira? Feriado? Eu não vou à missa, não. 9 horas da manhã, tá doido, eu vou ficar dormindo. Ah, tá, que eu vou na missa de manhã. Eu assisto da TV Aparecida, mas não vou. É. Não está preparado para as ações de Cristo. Ser cristão é necessário de desapego. Carregar a cruz. A nossa cruz deve ser carregada todos os dias. E um dos nossos sentimentos, um dos nossos deveres, agora lembrei a frase. Um dos nossos deveres é justamente este: aceitar que, pesada ou não, nós devemos carregá-la. E pronto. Não existe cristão meia boca. E esse é o terceiro ponto do evangelho de hoje. Não existe cristão meia boca. Então, que o evangelho de hoje nós possamos meditar com clareza, com seriedade, todas as ações que nós praticamos, seja durante essa semana, seja na semana passada, e ver se nós praticamos aquilo que é certo, se nós ficamos realmente com Jesus, ou se nós praticamos algo que afastou a gente dele. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.